Bom, gente, boa noite. Mais um domingo que a gente vai falar sobre as bem-aventuranças. E só para relembrar, na semana passada a gente fez uma breve introdução e aqui a gente não vai sair muito da introdução de novo, tá? O tema dentro do próprio evangelho vai aí 60, entre 60 e 70 páginas, então é bastante vasto, dá para explorar muito. Mas é só relembrando, as bem-aventuranças que o evangelho traz. Bem-aventurados os aflitos, os pobres de espírito, os que têm puro coração, os que são brandos e pacíficos e os que são misericordiosos. E daí, de cada um desses capítulos, vai desdobrar aí em diversos subtemas. Agora, à primeira vista, quando a gente fala em bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os pobres de espíritos, e o desdobramento desses temas, parece que existe uma certa contradição aqui na doutrina de Jesus. Por exemplo, bem-aventurados os aflitos, e aí ele vem e traz, os que choram, pois serão consolados, os sequiosos de justiça, ou seja, aqueles que procuram a justiça e se sentem injustiçados, os que são perseguidos pela justiça, vós que sois pobres, deixando aqui os ricos de lado, vós que agora tendes fome, pois serão saciados, mas ai dos ricos, e aí, criticando os ricos, que tendes no mundo a consolação, ou seja, que tem do mundo, só o mundo te dá a consolação, os bens materiais, aquilo que você goza que te dá consolação. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ou seja, você está saciado pelos bens do mundo, mas os bens morais, os valores reais, você está ausente, né? Você não tem isso. Então, é dessa forma que você passará. Ai de vós que agora rides, porque sereis constrangidos a chorar. Então, assim, tá aqui, colocando, nos faz pensar, alegre, então, não tem voz no reino de Deus, não tem vez, né, no reino de Deus. Não, não é isso, não é a isso que ele se refere, mas sim aquele que ri dos demais, aquele que se coloca em posição superior aos demais. E aí ele chama, vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E daí a gente pensa assim, poxa, então são bem-aventurados, felizes, então, no termo lá da língua dele, seriam os bem-aventurados, são os que choram, os que são sequiosos de justiça. Então parece que assim, tem que ser desgraçado, tem que estar numa situação muito ruim para então receber aí os reinos de Deus. Então, isso parece um pouco contraditório, mas é porque nós estamos lendo com os olhos de hoje. Então, nós vamos ter que voltar um pouquinho no contexto histórico, lá quando isso foi dito, para que a gente possa entender o que Jesus quis plantar, quis ele colocar naquele momento e para valer até os dias de hoje. Aí, continuando. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus. De novo, né, fazendo uma referência àqueles que são miseráveis de alguma forma. Aquele que, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. Sabeis que os princípios das nações as dominam e que os grandes as tratam com império. Assim não deve ser entre vós. Ao contrário, aquele que quiser tornar-se o maior, seja vosso servo. E aquele que quiser ser o primeiro entre vós, seja vosso escravo. Do mesmo modo que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida pela redenção de muitos. E aí vem uma questão, por que então morrer seria a redenção de muitos? Na verdade, não era a morte em si que estava dando a redenção de muitos, mas o exemplo que ele deixou era um exemplo para aqueles que estavam se sentindo miseráveis diante de toda a vida que eles viviam, que eles levavam. Então, aquele exemplo daquele homem sábio e influente que poderia fazer com que eles tivessem uma vida melhor. Deixa eu voltar aqui. Ou seja, na verdade, aqui, bem-aventurados os pobres, ele está falando do quê? Da humildade. Né? E só para trazer aqui um exemplo, o que seria isso nos dias de hoje? Como é forte, como vale até hoje? Aqui o Cortella, Mário Cortella, dando um exemplo disso. Gente grande de verdade sabe que é pequena e por isso cresce. Gente muito pequena acha que já é grande. A única maneira dela crescer é se ela diminuir outra pessoa. Quem entre nós achar que já é grande o suficiente, pequeno continuará. Ou seja, mais ou menos era isso que o contexto histórico mostrava naquela época. Você tinha o grande deus Júpiter dos romanos, que era o deus dos deuses, onde ele segregava absolutamente tudo. Os pobres dos ricos, os mais fortes dos mais fracos, os mais bonitos dos mais feios, os intelectualmente sábios e os mais ignorantes. Ou seja, tudo isso fazia com que houvesse uma preferência desses deuses, era justificado, então,
a situação social, hierárquica daquela população com essas características sobre os demais, simplesmente por uma escolha dos deuses, por um favorecimento dos deuses. E aí Jesus, então, veio e diz, não vim destruir a lei, que a lei diz isso, a lei de um Deus impiedoso, de um Deus praticamente injusto, de um Deus que aceita oferendas, mas sim de um Deus amoroso. Ele não veio destruir, mas veio colocar, não veio destruir a lei, mas veio colocar a lei do amor acima de tudo. Então, quando ele diz que meu reino não era deste mundo, ele traz o quê? Uma nova perspectiva de vida para aquela população que estava lá naquele momento. Então, bem-aventurados os aflitos e os pobres de espírito, dentro do contexto histórico, está aqui, como a gente falou, não vim destruir a lei, mas apontar que a lei do amor é a lei de Deus. Só um minuto, gente. Meu reino não é deste mundo, era a esperança para todo um povo marginalizado pelos deuses, que escolhiam sempre os mais fortes, os mais ricos, os mais inteligentes, de maior evidência social, em detrimento dos fracos, dos pobres, dos ignorantes, das castas mais baixas. E aí, para evidenciar esse exemplo, eu trouxe aqui para vocês a história, um trecho da história de um livro chamado 50 anos depois, onde você tem aqui o Emmanuel trazendo a história dele, quem foi Emmanuel 50 anos depois nesse livro, que na verdade é a continuação do livro chamado Há 2000 anos. Aqui Emmanuel se vê na posição de um escravo, mas esse trecho vai trazer o testemunho de uma filha de uma figura ilustre lá de Roma, e ela está conversando. Esse aqui é um trecho do diálogo dela com o avô dela, que era um homem muito sábio dentro de Roma, considerado muito sábio, e que ajudava sempre as pessoas na questão do ensinamento, no direcionamento da lei. E aqui está falando da lei religiosa também. E aí ela, então, era considerada pelo pai, essa moça, era considerada pelo pai uma pessoa que estava um pouco desviada do caminho, porque ela acreditava na doutrina de Jesus. E aí, ao conversar com o avô, eu trago esse diálogo que eles tiveram lá naquele momento. E aí ela dizendo para ele o seguinte, da terra inteira nos chegam clamores de revolta e gritos de batalha. Os aflitos misturam-se o fel dos oprimidos e as lágrimas de todos os que padecem na humilhação e no cativeiro. Só um minutinho. Pai, fecha sua câmera, por favor. Tá bom. E o som também. Tem desconhecimento de todos esses tormentos insondáveis que campeiam em todo o mundo. Vossos livros falam das angústias indefiníveis do vosso espírito sensível e carinhoso. Esses brados de sofrimento chegam até os vossos ouvidos a todos os momentos. Onde estão os nossos deuses de marfim, ou seja, aqueles deuses todos, né, de marfim, ou seja, aquilo que a gente fica cultuando somente do lado de fora, que não nos salvam da decadência e da ruína? Onde Júpiter, que não vem ao cenário do mundo para reestabelecer o equilíbrio da maravilhosa balança da justiça divina? Poderemos aceitar um Deus frio, impassível, que se compaz em endossar todas as torpezas dos poderosos contra os mais pobres e os mais desgraçados? Ou seja, esse Deus injusto? Será a providência do céu igual a de César? Ou seja, colocando igualmente, será que César sabe, realmente entende que a justiça divina, ele é o representante da justiça divina para dizer que é assim que funciona? Para cujo poder o mais dileto é aquele que lhe traz as mais ricas oferendas, ou seja, de novo colocando os mais fracos e oprimidos em detrimento dos mais ricos, porque somente os mais ricos conseguiam fazer oferenda, trocar alguma coisa, pedindo alguma coisa em Deus e dando alguma troca, né? Algo material em troca para Deus, como se Deus fosse utilizar aquela matéria. Entretanto, Jesus de Nazaré trouxe ao mundo uma nova esperança. Aos orgulhosos advertiu que todas as vaidades da terra ficam abandonadas no pórtico de sombras do sepulcro, ou seja, da morte. E aqui, de novo, falando dos humildes de coração, né? Misericordioso, será do reino de Deus aqueles que são puros de coração, os humildes. Aos poderosos deu a lição da renúncia aos bens transitórios do mundo, ensinando que as mais belas aquisições são as que se constituem das virtudes morais, imperecíveis valores do céu. Exemplificou em todos os seus atos de luz indispensáveis a nossa edificação espiritual, ou seja, através do exemplo.
Além de tudo, Jesus é a única esperança dos seres desamparados e tristes, ou seja, olha lá o contexto histórico, aquelas pessoas ignorantes que eram e seguiam aquela justiça trazida, imposta, se achavam completamente excluídos, e a doutrina de Jesus ela é inclusiva e não exclusiva. Inclusiva, inclusive, que era capaz até de trazer, obviamente, todos, ou seja, também os ricos e poderosos, desde que seguissem os seus caminhos, desde que utilizassem os seus braços, o seu intelecto, a sua posição social em favor de todos, comunhando com todos aquilo que de melhor eles tinham. Além de tudo isso, Jesus é a única esperança dos seres desamparados e tristes da terra, porquanto, de acordo com as suas doces promessas, hão de receber as bem-aventuranças do céu todos os desventurados do mundo, entre as bênçãos da simplicidade e da paz, na piedade e na prática do bem. Olha só, na prática do bem. Mas Jesus, aí o avô dela questiona ela, contesta ela com a seguinte pergunta: mas Jesus não era um perigoso visionário? E ela responde: o Filho de Deus não desejou jamais fundar um reino belicoso, ou seja, armamentista, agressivo, e perecível, ou seja, passageiro, qual o possuem os povos da terra, ou seja, assim como aquilo que existe na terra hoje. Nem se cansou jamais de esclarecer que o seu reino ainda não é deste mundo. Antes ensinou que a sua fundação se destina às almas que desejem viver longe do turvelinho das paixões terrestres. E aí olha o racional dela, que interessante aqui. Revolucionária, a palavra que abençoa a todos os aflitos e deserdados da sorte. Ou seja, como assim é revolucionário? Isso não é tão lógico? Que manda perdoar o inimigo 70 vezes, 7 vezes? Que ensina o culto a Deus com o coração, sem a pompa das vaidades humanas, ou seja, sem essa coisa das oferendas, sem essa coisa de você ter que estar num palco, sem essa coisa de você ter que fazer na frente dos outros. Que recomenda a humildade como penhor de todas as realizações para o céu, ou seja, tudo que você faça, faça com humildade, você não é maior que ninguém, você é igual a todos. Sua condição pode ser diferente, e a partir dessa condição que você tem, privilegiada de ser diferente, ajude o próximo. Ou seja, onde está aqui a irracionalidade? Isso não é tão lógico? 2000 anos atrás, na verdade, que é um pouco mais, no ano 130, salvo engano, que acontece o romance. Filha, e aí o avô dela, que era muito sábio, era muito generoso, mas ainda era muito apegado às questões da lei anterior, que vigorava na época. Para nós, a humildade e o desprendimento são dois postulados desconhecidos, ou seja, são dois pilares que nós desconhecemos. Nossas águias simbólicas jamais poderão descer dos seus postos de domínio e nem os nossos costumes são passíveis de se acomodarem ao perdão como norma de evolução ou de conquista. Ou seja, olha só como era o contexto histórico. Imagina o perdão, o que? Isso não existe, o desprendimento jamais, porque para nossos deuses o que importa é justamente a dominação, é justamente a lei do mais forte, a lei do mais inteligente, do mais rico. E isso foi nos dado por esses deuses. E assim, isso basta para explicar para todo mundo. E aí ele continua: mas dize-me, onde auriste semelhantes conhecimentos? Como pudeste banhar o espírito nessa nova fé a ponto de argumentares fervorosamente em desfavor das nossas tradições mais antigas? De novo, por que essas tradições eram difíceis de serem quebradas, mesmo depois de Jesus já ter vindo, ter morrido e as perseguições continuarem? E, na verdade, até hoje, 2000 anos depois, em alguns lugares do planeta, a gente ainda vê diversas questões, brigas, guerras, mortes, em função de discussões religiosas. E aqui, né, as tradições, ou seja, por que é difícil? Porque mexia com o status quo, mexia justamente com o domínio daquelas pessoas. Se aquilo viesse por terra, eles perderiam, em tese, a justificativa do próprio domínio deles perante o próximo. E ela continua: tínhamos um modelo, um mestre, que não era deste mundo, e que o Salvador nos guardaria no céu num ninho de ventura, se soubéssemos sofrer com resignação e simplicidade a maneira dos bem-aventurados de sua palavra sábia e doce. Soubéssemos sofrer com resignação, ou seja, com a renúncia e simplicidade, ou seja, renúncia sabendo que perante resignação, na verdade, é resignação perante a vontade de Deus. Existe uma vontade maior, uma justiça divina, uma misericordiosa divina que nos coloca situações na vida e que não há como escapar delas.
e elas nos servem para impulsionar, para nos modificar, para nos transformar. Acrescentou que o Cristo também amara muito e, entretanto, perlustrou os caminhos da incompreensão terrestre, sozinho e abandonado. Se éramos vítimas de um preconceito ou de perseguições, tais sofrimentos deveriam ser justos, por certo, dados os desvios de nosso passado espiritual, de eras pristinas, de eras passadas, acrescentando que Jesus se sacrificara pela humanidade inteira, embora de coração imaculado como o lírio e manso, como o cordeiro. Ou seja, aqui a filha dele, a neta dele, na verdade, já tinha um pouco da noção das vidas sucessivas. E de onde ela tinha trazido isso? De estudos, de contato com pessoas que tinham tido contato com conhecimentos vindos do Oriente, com conhecimentos vindos de pessoas da Índia. Sabemos que os mais felizes não são os que dominam e gozam neste mundo. Olha que interessante a percepção dela. Isso vale até hoje. A gente sabe que muita gente que domina, muita gente que goza dos maiores prazeres, entre aspas, daquilo que o bem material pode nos dar, nós sabemos que muitos deles têm um vazio enorme por dentro. E parece que nunca foi tão verdadeira a gente entender aquela frase de que por trás de todo excesso existe uma falta muito grande, uma falta de um preenchimento interior. Parece que as pessoas são loucas, então é que elas gastam e gastam em cima, como a gente viu na semana passada, em cima de consumo, sempre tentando preencher algo com algo errado. E aí, obviamente, que não se preenche nunca. Sabemos que os mais felizes, então, não são os que dominam e gozam neste mundo, mas os que compreendem os desejos divinos, praticando-os na vida. Ou seja, é preciso praticar os desígnios divinos. E o que são os desígnios? Quais são os desejos divinos? E aí ela fala assim, ela já falou ali um pouco mais para trás, é o amor, é entender o próximo, é fazer da sua vida um serviço. Ainda que nos pareçam as criaturas mais desprezíveis e mais infelizes, desventuradas, ou seja, sabemos que os mais felizes não são os que gozam. Ainda, né, que nos pareçam criaturas mais desprezíveis e mais desventuradas frente aos olhos dessas pessoas que gozam quase tudo que é possível dentro da Terra. Então, muita gente olha Madre Teresa de Calcutá, os ricos podem olhar para ela e dizer assim, nossa, como ela parece ser infeliz. E no final do dia não é isso. Além disso, querida, para os que se amam pelos laços sacrossantos da alma, não existem preconceitos nem obstáculos no espaço e no tempo. Aqui era um diálogo dela com o marido dela que tinha sido açoitado, tinha sido preso e açoitado por calúnias. E aí ele estava explicando para ela que ela não deveria guardar mágoas, mas que sim, os felizes nem sempre são aqueles que demonstram uma felicidade externa. E ele continua dizendo para ela, se sofremos agora, deve haver uma causa justa, oriunda de tenebroso passado, em sucessivas existências terrenas. Mas a vida real não é esta, e sim a que viveremos amanhã no ilimitado plano da espiritualidade radiosa. E aqui é mais interessante ainda. A felicidade não pode estar onde a colocamos, com a nossa cegueira terrestre. Ou seja, a gente tem aqui a visão muito simples, apenas da ponta do iceberg. Mas no compreendermos a vontade divina, que saberá localizar a aventura para nós, como e quando oportuna. Não temos uma só vida, teremos muitas. O segredo da alegria reside em nossa realização para Deus, através do infinito. Nossa realização. É isso que Jesus queria dizer quando ele falava caminhar com ele, estar junto com ele. De etapa em etapa, de experiência em experiência, nossa alma caminhará para as glórias supremas da espiritualidade, como se fizéssemos a laboriosa ascensão de uma escada rude e longa. Amar-nos-emos sempre, meu avô, através dessas numerosas existências. Elas serão como anéis na cadeia de nossa união ditosa e indestrutível. Ou seja, através dos tempos, nós estamos sempre unidos, através de elos. Causa e consequência, ou seja, a causa de nosso sofrimento hoje pode estar no hoje, como pode estar no ontem. Atualmente, aos vossos olhos serei, e aí ela falando para o avô dela, talvez sempre triste e desventurada, triste e infeliz.
porque ela não está preocupada com os gozos materiais da terra, mas sim com os valores morais da qual ela perseguia. Mas no íntimo, guardo a certeza de que as minhas dores constituem o preço da minha redenção para a luz da eternidade. E por que ele tem essa certeza de que as dores constituem o preço da redenção? Não é que a dor aqui ela é necessária, mas a dor é consequência de uma causa que ela mesma deu no passado remoto ou no passado mais distante. Então ela sabe que a dor é a forma dela ter a corrigenda, assim como nós precisamos de repente entrar numa dieta porque estamos ficando doentes. A dor aparece para nos colocar no prumo, ou seja, na rota correta. Segundo me falam os augúrios do coração, ou seja, a intuição que ela pressentia em suas vozes silenciosas e secretas, não terei um lar constituído especialmente para a minha aventura nesta vida. Viverei incompreendida, de coração dilacerado no caminho acerbo das lágrimas remissoras, que vão me fazer transformar, que vão me fazer sentir saudade daquela pessoa a qual foi açoitada e banida, porém isso me transformará, isso dará aquilo que eu preciso ter para a melhora do meu espírito. O sacrifício, porém, será suave, porque na sua exaltação sinto que encontrarei a estrada luminosa para o reino da verdade e do amor, que Jesus prometeu a todos os corações que confiassem no seu nome e na sua misericórdia bendita, ou seja, para todos que confiassem nele e seguissem o exemplo. Então aqui ela pressentia que teria uma vida difícil, mas não é justamente que que ela vai ser difícil, é que tem que sofrer para ela ser feliz. Na verdade, a dificuldade vem em função de algo que ela plantou, e ela sabe que essa dificuldade vai transformá-la, vai lhe dar a oportunidade de poder olhar para o próximo e entender as dores do próximo. Que muitas vezes, quem não passa por determinadas dores, não compreende a dor do próximo. E aqui ela sabia que, através da existência dela, ela poderia melhorar muito o seu modo de ver a vida. E aqui, só para terminar, aquele trecho, terminou o trecho, eu trouxe o trecho de um outro livro, que é o Há 2000 Anos, que é o primeiro livro dessa sequência, na verdade, é uma sequência de 2 livros apenas. No final do livro, o personagem principal, que é o Lentulus, ele pega e fala, dá o seguinte testemunho. Estava na beira da morte quando começou um terremoto em função de um vulcão que entrou em erupção na cidade que eles estavam. Ele já estava cego depois de ter passado diversas adversidades na vida, mas com o tempo ele foi aprendendo, foi quebrando a carcaça que ele tinha, a vaidade enorme que ele tinha. E nesse livro, 50 anos depois, ele vem como escravo. Muito mais humilde, mas o intelecto vem com as propriedades que ele adquiriu na vida anterior, isso que é interessante de ver. E aqui ele faz um relato, porque ele estava à beira da morte, e quando ele estava à beira da morte, ele pôde ver a mulher dele vindo conversar, vindo resgatá-lo, como se estivesse vindo resgatá-lo no plano espiritual, e ela estava junto da serva dela, que na terra tinha sido escrava dela, uma escrava extremamente confidente e íntima dela. E aí que ele fala de viram andando, não de ver, do verbo ver, mas sim de se locomover. Viram então rasgar-se um caminho luminoso e florido dos céus escuros e tristes da Campânia. Na verdade, aqui não só o Lentulus, mas como os outros que estavam com ele na hora da morte, viram o verbo ver, viram o verbo ver. E por ele, como se descessem dos jardins fulgurantes do paraíso, surgiram Lívia e Ana, ou seja, a mulher dele e a escrava abraçadas, como se ainda ali enviasse Jesus um ensinamento simbólico àquelas almas prisioneiras da terra, ou seja, eles que estavam morrendo, e vinha um ensinamento simbólico. E qual era esse ensinamento? De modo a lhes revelar que, em qualquer posição, pode a alma encarnada buscar o seu reino de luz e de paz, de vida e de amor, tanto na túnica humilde do escravo, como na pomposa indumentária dos senhores. Ou seja, aquilo que nós lemos agora um pouco sobre os miseráveis, sobre os aflitos, não é necessariamente somente eles. Aqui o sentido não é aqueles que literalmente sofrem, aqueles que estão jogados na terra, mas sim aqueles que, que percebem, que buscam a evolução, a sua própria evolução, caminhando os caminhos que foram indicados por Jesus. E isso gera aflição, porque o caminho não é fácil de ser caminhado. Então, vai gerar aflição, vai gerar obstáculos que eles vão ter que percorrer,
E em nome de Jesus, naquela época, o obstáculo era ainda muito maior, porque muitas vezes eles morriam até, se eles tivessem que levantar em nome de Jesus, segurar o nome dele. Hoje isso não é mais necessário, pelo menos não na maioria dos lugares da Terra. Né? Bem-aventurados os aflitos, então. 1850 anos depois, ou seja, com o advento do Espiritismo, ele vem nos mostrar os conceitos que naquela época continuam válidos até hoje. E por quê? Agora, com uma interpretação atual. Como enxergar isso hoje? E aí, no Evangelho, vem assim, a justificativa das aflições. Somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Sem a certeza do Cadê a futuro... extensão? Gente, só pedir para fechar o microfone aí, por favor. Podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Sem a certeza do futuro, ou seja, sem saber que o meu reino não é deste mundo, ou seja, mais à frente, ou seja, tendo aquela noção das reencarnações, das vidas sucessivas, estas máximas seriam um contrassenso, mas ainda seriam um engodo, ou seja, uma mentira. Mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz. E esse acho que é o tema central que a gente vai discutir aqui nos slides mais para frente. Mas então pergunta-se, por que sofrem uns mais do que outros? Por que nascem uns na miséria e outros na opulência? Sem coisa alguma haverem feito que justifique essas posições. E isso lá, 2000 anos atrás, era justificativa o quê? Os deuses assim quiseram. Você é bonito, você é forte, você nasceu no berço de ouro, e isso basta. Porque uns nada conseguem, ao passo que outros tudo parece sorrir. Todavia, o que ainda menos se compreende é que os bens e os males sejam tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude. E que os homens virtuosos sofram ao lado dos maus que prosperam. Como entender todas essas coisas? A fé no futuro pode consolar e infundir paciência, mas não explica essas anomalias, essas divergências, que parecem desmentir a justiça de Deus. E aí a gente vê muita gente falando o seguinte, né? Não, se Deus fosse justo, isso não aconteceria. Entretanto, desde que admita a existência de Deus, ninguém o pode conceber sem o infinito das perfeições. Então, partindo do princípio que Deus é perfeito, que a justiça de Deus impera, ele necessariamente tem todo o poder, toda a justiça, toda a bondade, sem o que não seria Deus. Se é soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente, nem com parcialidade, ou seja, não pode dar ao bel prazer. Para um eu vou dar riqueza, para outro eu vou dar pobreza, para outro eu vou dar beleza, para outro eu vou dar uma qualidade A, qualidade B. Se assim eu fizesse, estaríamos voltando aos deuses lá dos romanos. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa, e pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa. Ou seja, essas anomalias e divergências têm uma causa, e qual é essa causa? Isso, o de que cada um deve bem compenetrar-se. Por meio dos ensinos de Jesus, Deus pôs os homens na direção dessa causa, e hoje, julgando o suficiente maduros para compreendê-la. Então agora, 2000 anos depois, 1850 anos depois, o homem já é capaz de entender isso. Lá atrás, quando falava-se por parábolas, bastava para aquelas pessoas se sentirem que elas poderiam ter condições de chegar a um reino melhor, uma vida melhor, porque se sentiam excluídas em função dos deuses, daquilo que era imposto para a sociedade. Por isso que chamava tanta atenção, obviamente, o discurso, a palavra de Jesus, o exemplo de Jesus, por quê? Porque ele falava assim, bem-aventurados são vocês que são excluídos, mas a vocês e a todos existe o quê? Uma vida melhor. E lá, se fosse falar para eles que eles eram responsáveis pelo aquilo que eles viviam hoje, ficaria muito difícil de entender, mas hoje o ser humano já tem condições de entender essa lógica. E aí o Evangelho nos estimula a fazer o seguinte raciocínio: interroguem friamente suas consciências, todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Remontem passo a passo a origem dos males que os torturam e verifiquem se, as mais das vezes, não poderão dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa,
não estaria em semelhante condição. A quem então há de o homem responsabilizar por estas aflições, senão a si mesmo? O homem, pois, em grande número de casos, é o causador de seus próprios infortúnios, mas, em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade, acusar a sorte, a providência, a má fortuna, a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas a sua incúria, ou seja, o seu mau proceder. E aí vem aquela questão do Evangelho lá no início, que ele fala assim, mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz, ou seja, a certeza de que existem duelo das vidas sucessivas. E aqui eu fiz um resumo, para a gente poder enxergar isso de outra forma. Daí resulta que, após verificarmos que somos herdeiros de nossas próprias condutas, portanto, causa primária de nossa atual situação, o sofrer ganha um novo olhar, uma compreensão de que não se trata de sofrimento, mas sim mera consequência de nossos atos. Tais sofrimentos ou obstáculos, então, derivam de nosso desvio moral, intelectual, físico, mental, emocional, cujos reflexos podem ser diversos, como uma doença, da mais simples à mais complexa, as pessoas à nossa volta, o ambiente que nascemos. Ou seja, quando desviamos a nossa moral, a nossa intelectual, quando desviamos do nosso caminho, vêm os obstáculos vêm para nos colocar no rumo certo das coisas. Como eu dei o exemplo da doença, não se trata então de sofrer para ser feliz, mas sim de oportunidade para reparar, corrigirmos a nossa rota na senda do caminho do bem, diante das nossas faltas. Para então, uma vez reparadas, aí sim, a nossa felicidade de tê-las superado e de nos melhorarmos. Qual é a recompensa, então, do chamado da vida? A recompensa que teremos é a nossa própria melhora, a nossa própria transformação, através de todos esses obstáculos que enxergamos como sofrimento, e às vezes, muitas vezes ainda, enxergamos muita gente fazendo, achando que é uma imposição dos deuses, quando na verdade são situações a que nós acabamos nos colocando, porque precisávamos enxergar essa situação, senão nós não mudaríamos, senão nós não deixaríamos de ser quem estávamos sendo. Isso é muito simples quando a gente olha e pensa sobre o ponto de vista mais simples, que é a questão de uma dieta, a questão da falta de um exercício, a questão de uma educação, a questão do nosso esforço próprio. A gente percebe que, poxa, se eu tivesse estudado lá atrás, hoje eu estaria em condição melhor, provavelmente em condição melhor, se eu não tivesse roubado, se eu não tivesse matado, se eu não tivesse caluniado, se eu não tivesse sido ocioso, se eu não tivesse tido preguiça, eu estaria numa condição melhor. Com isso a gente consegue enxergar claramente. Agora fica difícil da gente entender as questões das vidas anteriores. Ah, por que que nesta eu nasci sem um braço? Por que que nesta eu tive um acidente deste tamanho? Por que que nesta aconteceu isso ou aquilo? Existem razões anteriores, mas elas pouco importam. Não importa se foi da vida anterior ou se foi dessa. O que eu sempre costumo dizer é, faça do limão a limonada agora. Pegue aquilo que você tem e comece hoje. Comece a plantar hoje, se você quer uma vida no futuro melhor. Comece a plantar hoje com tudo que você tem, com tudo que você aprendeu. Eu também desejaria ser uma pessoa completamente diferente do que eu sou hoje. Eu gostaria de ser mais inteligente, eu gostaria de ter outras capacidades que eu não tenho. Mas para eu querer ter, para eu poder desenvolvê-las, eu tenho que começar de algum momento, tenho que partir de algum momento. E esse momento é agora. Esse momento é hoje. Então, lá na frente, para que a gente não chegue para olhar para o nosso relógio e fale que agora não dá mais conta de olhar o nosso tempo. Então, aquela oração do Pai Nosso que nos diz que o pão nosso de cada dia nos dai hoje, esse pão nosso também é o nosso tempo, aquilo que corre contra nós hoje. Então, aproveitem o tempo para se melhorar o tempo todo. O pão nosso de cada dia, o segundo de cada dia que nos dai hoje, é uma chance, é uma oportunidade de vida que nós temos de nos melhorarmos a cada instante. Aqui um trechinho do livro do Emmanuel, Evangelho segundo Mateus, onde Emmanuel vai destrinchar um pouco mais a questão dos aflitos, no capítulo que Mateus fala sobre a bem-aventurança dos aflitos. E aí diz assim, aprendiz, o ser humano encarnado,
recusando a lição, ou doente, abominando o remédio, ou seja, recusa a lição. Lembra da recusa do Joseph Campbell também, que ele falava a recusa de recusar algo que o faça mudar. O doente abominando o remédio, ou seja, não querendo o remédio da reencarnação ou da mudança que ele tem que ser feita. Em quase todas as circunstâncias, o homem persegue a fuga que lhe adiará indefinidamente as realizações planejadas. Ou seja, ele fica adiando. Valoriza a aflição de hoje, aprendendo com ela a crescer para o bem que nos põe em conjunto com Deus. Porquanto o mestre que te propôs a escutar e a seguir, ao invés de facilidades no imediatismo da terra, preferiu, para ensinar-vos a humildade manjedora, a humildade da manjedora, o imposto constante do serviço aos necessitados, a incompreensão dos contemporâneos, a indiferença dos corações mais queridos e o supremo testemunho do amor na cruz da morte. Ou seja, valoriza o tempo que você tem hoje e todas essas aflições, porque essas aflições estão sendo responsáveis pela vossa mudança. As aflições que nós passamos hoje no mundo são responsáveis pela nossa mudança de postura perante o próximo. Infelizmente, na maioria das vezes, a gente espera que a aflição nos atinja diretamente e não indiretamente. E aí, quando a gente não enxerga que indiretamente está afetando a todos, ou seja, os nossos consumos, os nossos excessos, acabam afetando a todos, a gente espera que aquilo venha de forma direta até nós, espera que aquilo chegue até nós. Só que, ao não perceber esses nossos excessos, o mundo, a natureza, vai reclamando o seu espaço de novo. E aí as causas das diversas desgraças ao redor do mundo, em função desses excessos, e que nós acabamos olhando e achando que não fazemos parte dele. E aí ele pega e fala assim, o mestre que te propôs a escutar e a seguir, ao invés de facilidade do imediatismo da terra, preferiu o quê? Nos mostrou o quê? Exemplificou o quê? O trabalho, a luta pelo bem comum. O quanto isso não se tira do dia para a noite, o quanto isso não se faz simplesmente imaginando que alguém vai fazer por você. Isso requer o trabalho voluntarioso, o autotrabalho, a autoanálise, a autopercepção a todo momento. Perguntas muitas vezes pela presença dos espíritos guardiões, quando tudo indica que forças contrárias às tuas noções de segurança e conforto comparecem terríveis nos caminhos terrestres. Olha que interessante que, poxa, onde está então os amigos espirituais? Aonde estão qualquer um dos amigos nessa hora de aflição que vem contrária às minhas noções de segurança e conforto? Ou seja, aquela noção de segurança e conforto, agora deitei na rede na vida. Isso não existe, gente. Deitar na rede na vida é ociosidade. A gente já viu aqui, da outra vez, o Divaldo Franco falando, o corpo é para se movimentar. Ali, lógico, ele fazia menção ao corpo, mas ele estava fazendo menção também ao longo do vídeo de que é necessário fazer, é necessário estar à disposição o tempo inteiro. E aí, quando algo nos balança, e nos balança por quê? Porque é necessário que a gente se movimente, é necessário que a gente se coloque à prova o tempo inteiro. Provações, enfermidades e flagelos inesperados arrancam-te indagações aflitivas, ou seja, nossa, de repente vem enfermidade, vem flagelos, vem provações. É lógico que elas vêm. Elas vêm porque você está parado, você está estagnado. Ângelo, e aqueles que não estão estagnados? Todos têm provação. Mas aqueles que não estão estagnados, eles provavelmente passarão por essas provas de uma outra forma, enxergarão elas de outra forma, passarão com mais facilidade no interior, podem estar sofrendo. Aos olhos dos outros, como a gente viu aqui no texto do livro, parece que eles são os mais desventurados e infelizes. Mas por dentro eles têm uma certeza muito forte, eles têm um interior muito grande, que faz com que eles continuem. Quando vejas alguém submetido aos mais duros entraves, não suponhas que esse alguém permaneça no esquecimento por parte dos benfeitores espirituais. O amor paira sobre todas as dificuldades. Ao invés de revolta e desalento, oferece paz e esperança ao companheiro que chora, para que, à frente de todo mal, todo o bem prevaleça. Ou seja um milagre na vida dos outros.
Isso porque onde existem almas sinceras à procura do bem, e essas almas sinceras somos todos nós, o sofrimento é sempre remédio justo da vida para que junto delas não suceda o pior. Então nós, de mãos dadas com aqueles que sofrem, podemos evitar o pior. Então aqueles que sofrem são para nós oportunidades para o nosso crescimento, para que não sejam nós quem venhamos a sofrer ali na frente. Não precisamos estar sofrendo, não precisamos estar da doença, não precisamos da dor para nos anteciparmos a isso, para que a gente possa viver para compreender o que ele sente. Porque no final do dia não tem como a gente simular o que o outro sente. Você não precisa fazer isso, mas basta você ter a compaixão. Com a compaixão você vai compreender que aquilo não é o que você quer para você. Aquilo não é o que a gente quer para nós. Então ajude. Ajude o máximo que você puder dentro da sua limitação, que aí você estará fazendo, estará cumprindo os desígnios de Deus. Gente, o assunto é muito vasto. Semana que vem a gente continua daqui por diante, ainda falando do Emmanuel. E aí a gente vai entrar de novo em vários trechos do Evangelho, tá bom? Quem quiser ficar para conversar, fique à vontade. Quem quiser sair, a gente se vê na semana que vem.